Olá, pessoal! Vamos falar sobre a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem formal, ela caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. É uma linguagem organizada e cuidada. Então, a linguagem formal, nós temos que obedecer às regras gramaticais, às normas, da língua portuguesa. Nós temos que usá-la em momentos, por exemplo, em uma palestra, em uma elaboração de texto, é a linguagem formal da língua. Já a linguagem informal, ela caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral, na oralidade, na fala, de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e mais espontânea. Esse tipo de linguagem nós usamos em relação com os amigos, Em uma conversa eu uso a linguagem formal porque pode ser gírias, abreviações, Igual a palavra tá ao invés de está, que seria na linguagem formal, se ao invés de você, entre outros exemplos. Vamos ver aqui nessa tirinha um exemplo? A linguagem informal, que é o mesmo que coloquial. E aí, cara, topa assistir o jogo lá em casa? Tô indo comprar umas cervejas e apareço lá depois, beleza? Pessoal, olha só a linguagem informal. E aí, cara, nós temos gírias, Topa. Tudo isso é linguagem informal. Tô ao invés de estou, Beleza, tudo isso é informal. Já a linguagem formal, a culta, que obedece às regras gramaticais, olha a diferença da linguagem. O senhor comparecerá à reunião marcada para terça-feira? Não, pois estarei em São Paulo. Por favor, mantenha-me informado. Então, aqui, obedeceu às normas gramaticais, não apresentam gírias, não apresentam nenhuma informalidade de abreviação de palavras como aqui, tá? Vamos ver um outro exemplo de texto aqui. Olha o texto 1. E aí, Margot? Tá aí o relatório do mês, ficou pronto. Se você tiver, nem é tiver, o verbo. Tiver dúvida, não é comigo não. Risos, beijos, Cris. Provavelmente esse texto 1 aqui foi escrito para algum amigo, Porque foi usado uma linguagem informal, não obedeceu às regras gramaticais, E aí é uma gíria, O tiver, que seria tiver, a terminação verbal, então não obedeceu às regras gramaticais. Olha o texto 2. Olá, Margarete. Anexei a este e-mail o relatório mensal da turma da terceira série. Caso tenha alguma dúvida, por favor, fale com a coordenadora pedagógica. Muito obrigada, Cristiane. Já este texto 2, ele obedeceu às regras gramaticais. Ele não teve gíria, ele não teve nenhuma abreviação, Nada disso. Então, com certeza as pessoas usaram em situações diferentes, Aqui foi uma situação informal, com alguém que você tenha intimidade, algum amigo. Já no texto 2, já não tem essa intimidade toda para usar uma linguagem informal, ela precisa ser mais formal, pode ser um e-mail de trabalho, algo desse tipo. Então, a linguagem verbal formal e informal, nós devemos saber quando usá-la, tá? Nas situações que nós devemos usar. Conforme eu falo com vocês, é como uma roupa. Uma roupa de festa, eu não posso ir para a escola, com vestido longo. E eu também não posso ir para um casamento com uniforme, Eu não tenho que saber adequar. A língua é a mesma coisa, a linguagem é a mesma coisa. Nós temos que saber quando usá-la. Podemos usar as duas, Posso usar com os meus amigos a linguagem informal, Mas, nos momentos adequados, que precisa formalidade, eu preciso usar a linguagem formal, a culta, de acordo com as regras gramaticais.